Vamos lá, método das repetições máximas. Então, o teste de 1RM, já falamos, depois também vou fazer algum confronto aqui. Como que se faz um teste de repetições máximas? A gente chama de repetições máximas é você fazer um conjunto de repetições até chegar ao seu máximo, até a fadiga, de falha concêntrica momentânea, ou fadiga momentânea, ou só falha, ou só exaustão, são vários termos para a mesma coisa. O ideal é ir até seu máximo, até não conseguir fazer uma próxima repetição. Então você estima uma carga em que a avaliada ou o avaliado consiga fazer o número de repetições desejado. Então, neste exemplo, no caso de repetições máximas, eu tenho que partir de um objetivo que é medir o número de repetições que eu queira. Então eu posso fazer um teste de 5 repetições máximas, ou de 8, ou de 10. Esses são os testes mais habituais no âmbito científico. No âmbito não científico do treinamento de força em ambientes como academia, a gente não precisa necessariamente definir um número exato, porque quando eu defino um teste de 10 repetições, ou 8, é mais difícil, porque quer dizer que não pode nem ser 7, nem ser 9, quando eu estou falando de 8. Portanto, achar o 8 exato dá mais trabalho. No ambiente de academia eu vou falar para vocês como que eu faria, como que eu sugiro. Mas cientificamente, se você vai fazer um teste de 5, 8 ou 10, não tem jeito, tem que fazer teste e tem que dar esses valores. Depende muito do interesse. 5 repetições máximas, de modo geral, quando você quer alguma coisa que está mais próximo de força máxima. Não é força máxima, mas não está tão longe. 10 repetições já é algo mais de resistência do que de força máxima. Então, essa aí pode ser outros valores, claro, pode ser 15, 20, depende do que você quer, depende do interesse. Bom, como saber a carga inicial? E aí é bem complicado, porque você vai precisar de alguma experiência, ou pode usar equações específicas, como eu falei na aula anterior, né? Se você não tem experiência e está completamente cego, pode usar equações específicas. Se você for fazer teste em alguém que já treina, já tem experiência, tem prática, você pode perguntar qual é a carga que habitualmente ele faz esses valores, né? Ou pergunta como que ele treina habitualmente, para você ter uma noção. Ou pode usar também a percepção do desempenho, que foi aquilo que eu falei de você pedir, coloca uma carga. Imagina eu coloco lá uma carga para um cliente tal, cliente A. Ele vai no supino. Ele vai fazer o supino e logo no primeiro movimento você já vê que está fazendo muito esforço. Já pode mandar parar, porque principalmente em ambiente de academia, né? Porque está na cara que ele vai passar longe do que você quer. Ou o oposto, você coloca, a pessoa começou a fazer com muita facilidade, você pode perguntar, você acha que você vai fazer quantas repetições? Aliás, se você já tiver alguma experiência, vai ficar na cara que dá para fazer muito, né? Então isso aqui você pode usar, não no âmbito científico, talvez até possa, né? Mas aí qualquer coisa você tem que descrever no trabalho de como que você fez. Mas no âmbito da prática do dia a dia das academias, é algo possível. Então a gente vai estabelecer uma carga e vamos buscar isso do ponto de vista científico, ou na prática algo perto disso, eu vou explicar depois com mais calma. Então há 2 cenários, já até antecipei, um que é científico, não tem jeito, vou ter que fazer o procedimento até encontrar, ou de prescrição, que aí você pode buscar carga que seja compatível com a zona de treino de interesse. Falarei mais adiante. Bom, então, o teste em si, do ponto de vista científico, é bem parecido com o teste de 1RM. Você tenta a primeira, não conseguiu, você vai buscar uma nova carga para uma segunda tentativa e você tem que dar um intervalo de 3 a 5 minutos para que você faça a nova tentativa. Não conseguiu na segunda tentativa, terá que fazer uma outra, com limite, de modo geral, 5 tentativas. Se a pessoa for sedentária, eu sugiro menos tentativas e dar um tempo de descanso, alguns dias, para a pessoa poder fazer de novo, 48, 72 horas ou até mais. No ambiente de academia, no ambiente prático, eu estou falando ambiente de academia, mas né, setor de treinamento de força, você pode seguir com testes, alternando por segmento. Então faço ora um teste para membros inferiores, o segundo para membros superiores, até porque se você, por exemplo, terminou de fazer um teste para o leg press, você já pode imediatamente ir lá para o supino e vice-versa, porque são musculaturas que não concorrem. Então isso acelera um pouco a medida. Vantagem do teste de repetições máximas.
O risco de lesão é menor porque você trabalha com carga menor. Não há necessidade de reteste frequente, porque a coisa funciona mais ou menos assim. Quando eu faço um teste de 10 repetições máximas e o meu interesse é prescrever um treinamento em que a pessoa vai fazer 10 repetições máximas, então eu não preciso ficar testando de novo, porque a partir do momento que eu encontro qual é a carga para fazer 10 repetições máximas, depois é só eu ir fazendo pequenos ajustes da carga para a pessoa ficar sempre com 10 repetições máximas. Então não precisa ficar testando toda hora. Eu vou dar um exemplo disso mais adiante no ambiente da prática. Já tem sido bem aceito no âmbito científico, então há vários trabalhos que fazem teste como neste protocolo que eu peguei de um artigo qualquer, que mostra que a pessoa fez um teste de 10 repetições máximas, por exemplo. Nesse aqui ele fez os dois testes, ele fez de repetições máximas, 10 repetições máximas, e também fez um para um RM, porque o interesse do artigo era saber a força máxima e saber resistência de força, que eu acho que já vale a pena chamar atenção para uma coisa. Teste de um RM é para ver força máxima. Teste de repetições máximas não é para ver a força máxima, é para ver resistência de força. Então, quando eu faço um teste de 10 repetições máximas, eu não posso associar isso com... Não posso dizer que essa pessoa que teve, por exemplo, o melhor desempenho aqui, terá exatamente a maior força máxima de um grupo de pessoas. São coisas que estão associadas, mas que não são iguais. Você pode estabelecer a zona de treinamento de forma direta. Então, no ambiente de academia, você pode estabelecer a zona de treinamento de forma direta. Eu vou deixar para falar num slide só sobre isso, para tentar concentrar tudo no momento só. E você pode estimar a força máxima também por tabelas. Aquela mesma tabelinha que eu citei na aula anterior, a gente viu que tem uma associação do número de repetições com o percentual da carga máxima. Então eu poderia usar a regrinha de 3 para estimar qual seria a carga máxima. Então, se a pessoa fez 10 repetições usando 50 quilos, usando aquela tabelinha da aula anterior, eu faço uma regrinha para descobrir quantos quilos seria um RM. Então, eu consigo estimar a força máxima por tabela. Tem gente que faz isso, estima a força máxima e depois faz um percentual da força máxima. Acho um desperdício de tempo fazer tudo isso. Você já pode trabalhar direto a partir do número de repetições máximas. Não precisa fazer duas estimativas. Estimar a força máxima para depois estimar uma carga submáxima a partir disso. Duas estimativas, a chance de errar é gigante. Desvantagens. A estimativa da força máxima pelo número de repetições varia em função do grupo muscular, do tipo de exercício, se é masculino ou feminino, nível de treinamento. Ou seja, se você quer medir a força máxima, usar um teste de repetições máximas não é o mais apropriado, não é o ideal, passa longe de ser. Só faria sentido para aqueles grupos que são grupos frágeis, que você tem receio ou tem claramente definido que não pode fazer um teste de um RM. Então, neste caso, você se vê obrigado a fazer teste de repetições máximas. E aí você até pode estimar a força máxima, mas não estima bem, estima mal a força máxima. Então, medida de força máxima, ideal é fazer força máxima. Assim como, se você quer ver resistência de força, você não vai fazer um teste de força máxima, faz um teste de repetições. Então, não mede a força máxima diretamente, mas sim a resistência de força. Claro, se você fizer um teste de 3 repetições máximas, está mais perto da força máxima do que um teste de 15 repetições máximas. Mas não é exatamente a mesma coisa. Agora sim eu vou citar para vocês qual é a minha sugestão de como fazer isso, como fazer um teste no ambiente de treinamento de força como academia. Uma coisa que eu tenho percebido, pouca gente da nossa área, da educação física, tem feito teste de força. E é uma medida muito importante para você acompanhar um cliente, inclusive para você dar retornos depois, na forma inclusive gráfica do desempenho, né? Como que essa pessoa está evoluindo, né?
Então eu vou dar uma sugestão aqui que é bem fácil de você não se furtar de fazer isso. É bem tranquilo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Se você tem lá um cliente A, esse cliente já passou pelas avaliações prévias, já fez anamnese, avaliação postural e outras avaliações antropométricas e outras que seja da rotina da academia. E agora essa pessoa foi encaminhada para você prescrever o treinamento. O que você pode fazer é, na primeira sessão de treino dessa pessoa, já fazer o teste de força ao mesmo tempo que treina. Então, quando essa pessoa chegou para treinar, você vai fazer uma ficha de treinamento para ela. Então, a partir dessa ficha de treinamento, eu uso ela como a estratégia para fazer o teste de força. Então, o que eu vou fazer, na verdade, são duas fichas. Você vai ter duas fichas na sua planilha, por exemplo. Uma ficha que você vai chamar de ficha de teste e uma ficha que você vai chamar de ficha de prescrição. A ficha de prescrição você vai fazer primeiro. Então, a cliente chegou, você está lá fazendo a ficha de acordo com o conhecimento que a gente vai ter ao final dessa disciplina, como que você vai tomar essas decisões. Mas eu só coloquei 2 exercícios aqui só para servir de exemplo. Mas imagine que você colocou uma ficha parecida com isso aqui, tem uma ordem de exercício. O primeiro exercício era o supino, o segundo o leg press. Você não pense na carga por enquanto, mas você estabeleceu que vai treinar 20 a 30 repetições máximas, entre 20 e 30. Pode trabalhar assim com zonas de repetições 20, 30, 15, 20, 10, 15, 8, 12. Depende do nível, do status de treinamento dessa pessoa. A gente vai falar isso durante o curso. Então, a ficha que você está estabelecendo é dizendo quais são os exercícios, a sequência de exercícios, na ordem correta, que a gente vai estudar ainda. Você já definiu o número de repetições que você tem interesse que a pessoa treina. Então, você quer que ela treine 20 a 30, por exemplo. E nesse dia, como é o primeiro dia, você vai fazer uma série só, que é o mais prudente, até porque não faz sentido fazer muitas séries no primeiro dia, porque pode causar muita dor no dia seguinte, e não faz a menor diferença você fazer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 séries no primeiro dia, pensando no treinamento de um ano. Isso não faz diferença ao final de um ano. Então, o mais prudente é você fazer o menor número de séries possível com uma pessoa sedentária, para você estudar o corpo dessa pessoa, para ver como que ela vai reagir a esse estresse. Você vai sentir muita dor no dia seguinte, então se ela sentir pouco desconforto, então na próxima sessão a gente pode ir progredindo um pouco mais. Tá? Não comece fazendo muitas séries, isso só serve para causar dores tardias, e essas dores, dependendo da pessoa, são dores incapacitantes que pode gerar transtornos importantes. Você pode causar febre numa pessoa que precisaria fazer uma função no dia seguinte muito importante, né? Como uma vez uma colega disse que não era da área de treinamento, um filho poucos meses de nascimento, foi para a academia, nos dias seguintes sentiu tantas dores que não conseguia segurar um bebê de colo para amamentar. Então, muita prudência com isso, porque não faz sentido fazer muitas séries. Então, primeiro dia, imaginando a pessoa sedentária, você vai começar com o mínimo para ir conhecendo o corpo dessa pessoa. E aí, a sua segunda ficha é a cópia dessa. Também vai ser o supino, vai ser o leg press, essa é a sua ficha de teste. Bom, aí agora que começa a história. Você quer que a pessoa fique de 20 a 30 repetições. Então, imagine que lá no supino você vai usar a sua experiência ou vai usar uma equação para tentar achar a carga. Essa equação, de modo geral, leva em consideração a idade, peso corporal, sexo, tal. Mas pode ser pela experiência. Imagine, então, que essa pessoa, você vai colocar 34 quilos pela sua experiência, porque você acredita que com isso ela vai ficar entre 20 e 30. Então, você colocou a carga, 34 quilos, e pediu para a pessoa fazer. Faça aí o máximo de repetições. Claro que você vai ensinar qual é a cadência, qual que é a técnica, tá? Eu estou só pulando etapa aqui para a gente não delongar demais, mas obviamente que não é de qualquer jeito. Você vai falar sobre a técnica. Bom, então a pessoa vai fazer. E aí ela começa, faz 1, 2, 3, vai indo. Só que quando chegou em 15 repetições,
ela chegou em 15 e não na 20, 30 que você queria, essa pessoa fadigou. Bom, se ela fadigou com 15 repetições e você queria 20 a 30, o que está óbvio? Que essa carga está demais. Então, o que você precisa é diminuir a carga. Aliás, deixa eu só fazer uma correção aqui. Na verdade, a carga que você colocou inicialmente foi essa carga aqui, 40 quilos. Você colocou a carga de 40 quilos, porque não precisa escrevê-la aqui, né? Você colocou a carga de 40 quilos e a pessoa fez 15 repetições. Então, ela não fez 20 a 30 que você queria. O que isso quer dizer? Que eu preciso diminuir um pouco a carga. E aí também, pela experiência, eu vou diminuir 6 quilos, porque aí eu acredito que diminuindo 6 quilos, na próxima sessão de treinamento, ela vai ficar nessa zona de repetições que eu estou querendo aqui. Então, eu tirei 6 quilos. Já defini, estou dizendo para o cliente, ó, então, a sua carga para a próxima sessão será, nós vamos tentar 34 quilos, porque o meu interesse é que você chegue na última repetição com 20 a 30 repetições. Pode ser diferente disso, tá? Isso aqui é só um exemplo. Mas na ficha teste, o que você vai escrever? Que a pessoa de fato fez 15 repetições usando 40 kg que você colocou. Então nessa ficha teste você escreve que ela usou 40 kg e com 40 kg ela fez 15 repetições. E você vai guardar isso. Aí vamos para o leg press. No leg press você colocou 100 quilos, pediu para a pessoa fazer o máximo possível, e ela agora fez 32 repetições. Então, passou do número que você gostaria. Então, você quer que ela caia um pouco para o número de repetições, e para cair o número de repetições você precisa aumentar a quilagem. Era de 100, eu coloco mais 30 quilos, muito provavelmente ela vai ficar aqui em 22, 23, 24 repetições com essa carga. Então, na próxima sessão, ela fará com 130 quilos, e porque você acredita que ela vai ficar, e sempre vai pedir para treinar até a repetição máxima. É mais importante que treine até repetições máximas ou próximo de máximo, não precisa chegar no máximo, mas faltando 2, 3 também tá bom. Vai fazer uma série só na primeira vez, exceto se já for uma pessoa treinada, aí é outra história, mas depois a gente fala disso. Mas na ficha, então, de teste, você vai colocar que você colocou 100 quilos e com 100 quilos ela fez 32 repetições. E assim você vai seguir. Tá vendo que isso aqui já é a primeira sessão de trabalho da pessoa. Você está acompanhando e ela está treinando o primeiro dia dela. Ao mesmo tempo que faz o treinamento do primeiro dia, você já está ajustando as cargas e você já está fazendo um teste de repetições aqui. Não precisa ser 10 repetições máximas, nem 15, nem 20. O número que deu aqui já está razoável para mim. Porque qual é a importância disso aqui agora? Imagine então que depois que você seguiu tudo, você vai imaginar que você colocou 10 exercícios, então você vai ter os 10 exercícios aqui, a carga e quantas repetições fez. Você guarda essa ficha, daqui aproximadamente 2 ou 3 meses, a depender do interesse, você vai retestar isso aqui. Como que vai ser isso? Você vai pegar essa ficha de novo, agora com ou uma segunda ficha, ou com espaço aqui para você registrar do lado. Você vai colocar novamente o 40 quilos que ela fez lá no início e vai pedir, olha, faça o máximo de repetições possíveis. O que vai acontecer? Se o treinamento foi bem conduzido, tudo deu certo, ela vai fazer muito mais que 15 repetições. Vamos supor que ela faça agora 30. Então, se ela fizer 30, a gente tem aqui claramente que ela teve um ganho de resistência de força de 100%. Então, isso dá para depois você apresentar graficamente para a pessoa como foi o ganho dela de resistência. Vamos imaginar o leg press. Com 100, ela agora faça 40, 50, enfim. Então você também tem uma noção de ganho. Então essa aqui é uma estratégia, não é exatamente a estratégia a melhor possível, mas é uma estratégia suficiente para você não ter que se negar a fazer um teste de força. Porque você veja como que é muito fácil. Na primeira sessão de treino, você já vai fazendo junto, não dá trabalho nenhum. É só ter uma segunda ficha. Não tem desculpa, é muito tranquilo. E aí você faz isso de tempos em tempos para pelo menos ter uma noção de resistência de força que essa pessoa está ganhando. Se você, por exemplo, fala assim, mas eu quero ter um pouco mais de precisão, eu queria um teste mais perto de 15 repetições. Então você pode, na próxima sessão,
como você viu que uma carga de 100, ela fez 32 quilos, você faz o teste de novo, agora colocando bem mais carga, por exemplo, 150, 160, para ver se ela fica mais perto disso. Então, se você quiser, na segunda sessão, dar uma retestada na ficha, também pode, não tem problema nenhum, e também não dá grandes trabalhos. É bem tranquilo. Então, essa é uma estratégia de, no dia a dia das práticas, de você não se furtar de fazer uma ficha de teste. Essa ficha de teste, depois, ela é importante para você apresentar um retorno de tempos em tempos para o cliente, de como está sendo a evolução do ganho, e não só para o cliente, mas para você compreender como está sendo essa magnitude, o quanto que ela vai ganhar nos primeiros meses, depois se ela vai estagnar, se mais para frente ela vai perder. Né? E o outro detalhe, voltando agora para a ficha de prescrição. Por que a prescrição pelas repetições máximas é bem interessante? Imagine que você então estabeleceu que na primeira semana ela vai trabalhar com 34 quilos e você quer que ela fique entre 20 e 30 repetições. Aí, a partir de agora, você vai ficar com 20 a 30 repetições pelo tempo que você desejar, achar prudente, achar que vale a pena. A gente vai discutir durante a disciplina isso. E vamos imaginar que chega uma hora que ela, com esses 34 quilos, ela já está encostando no 30 ou até passando. O que você vai fazer? Simplesmente aumentar um pouco a carga. Então, de 34, você pode, por exemplo, por 38, e aí ela vai voltar a ficar dentro desse intervalo. Mesma coisa aqui. Essa pessoa agora com 130, ela já está passando, porque à medida que você vai treinando ao longo da semana, a pessoa vai ganhando força, e ela vai fazer mais repetições, e ela vai vencer, vai superar isso aqui. À medida que vai superando isso aqui, você coloca mais carga, e vai seguindo com essa ficha até onde você achar que vale a pena. Então veja que não precisa fazer reteste frequente exatamente por isso, porque basta ir colocando e ajustando as cargas para a pessoa ficar dentro de um intervalo de treinamento. E os intervalos podem ser, como eu disse, 8 a 12, 8 a 15, 10 a 16. Esses intervalos todos são possíveis pensando em hipertrofia, porque tudo funciona bem para hipertrofia. O ganho de força, que aí depende do que você quer. Se você quer algo mais perto de força máxima, será menos repetições e, obviamente, mais carga. Se você quer ganhar mais resistência de força, mais repetições e menos carga. Tá? Então, essa é a minha sugestão para trabalhar para incluir um teste de força e não ter uma desculpa de que é complicado fazer teste de força. Não dá para fazer bem tranquilo junto com as prescrições. E prescrever pela zona de repetição é muito mais fácil do que fazer teste de um RM para cada exercício, que nas semanas seguintes você teria que fazer de novo. E aqui é muito mais simples. Então, usar um RM ou repetições máximas? Vamos fazer um resumo para tomada de decisão. Quando usar um ou outro? Então vamos lá.